depois da primeira parte do texto, que o autor vai fazer uma exposição sobre o que é o esporte como fenômeno sociocultural, nessa segunda parte ele vai tentar apresentar alguns conceitos de esporte encontrados na literatura. Esses conceitos ele apresenta o intuito de ampliar uma compreensão, mas ele já marca, num primeiro momento, que é muito difícil conceituar um objeto, porque cada característica que você fala que ele também deixa de ser a outra. Então, para ele, estabelecer um conceito fixo é muito complexo, porque você acaba excluindo características que às vezes fazem parte do grupo, né? Então, o objetivo dele, então, é fazer um exercício de buscar alternativas que evitem essa ação de afirmar e negar o que é o fenômeno, o que é o esporte. E para isso ele apresenta um quadro teórico bem complexo, de vários autores que eu vou sumarizar aqui, mas para conhecimento geral. E aí, numa terceira parte do texto, ele vai apresentar alguns critérios que ele avalia que são os mais indicados, ou os que conseguem abranger de alguma forma a discussão sobre o que é esporte, prática esportiva, enfim. Então, as percepções e conceitos de esporte segundo a literatura. Ele traz autores clássicos como Pierre Bourdieu, que a gente já mencionou anteriormente, na questão do campo esportivo, não que é esporte. Bourdieu não fala o que é esporte, mas ele fala o que é um campo esportivo, um campo de relações de agentes que disputam a legitimidade esportiva a partir de hábitos distintos, né? Importante a gente dizer aqui que o hábito é um conceito que, para o Bourdieu, ele marca talvez essa relação entre aquilo que determina e o que é determinado pelo campo, né? É um conceito que marca as propriedades que agentes e campo têm em comum e que vão mudando a própria configuração daquele campo de disputa, que é o campo esportivo. E então, para o Bourdieu, o esporte ele é um campo de relações nas quais agentes disputam a legitimidade a partir desse hábito, né? Que esses hábitos, muitas vezes, eles são marcas de distinção social. Por exemplo, praticar tênis, praticar golfe, tem uma distinção social. O esporte ele também tem características da própria sociedade, que é a racionalização, burocratização da sua prática, né? Então ele é racionalizado, ele se pensa, se destrincha a sua prática, as suas técnicas a partir do modo mais eficiente de ser feito. Ele é burocrático na medida em que tem entidades reguladoras, né? Então essa é uma perspectiva do próprio Bourdieu, né? Bem sumária, que o autor traz para a gente pensar. Outra que ele traz é do próprio Norbert Elias e do Eric Nanning, que eles tratam do processo civilizador, né? Que o esporte moderno ele surge na Inglaterra do século XIX a partir dos valores de uma sociedade menos violenta, que necessita controlar suas funções, suas intenções, né? Então, o esporte seria um canalizador, né? Uma violência permitida. Ele assim, uma violência permitida no sentido não da permissão de pode ou não pode, mas do limite daquilo que é violento ou não. Então, o esporte ele serviria para canalizar esses atos violentos, né? Porque a sociedade teve a necessidade de se tornar menos violenta para se tornar mais produtiva. Então, uma terceira perspectiva, que é uma perspectiva crítica do esporte, que é do Jean-Marie Brun, que o esporte seria uma ferramenta de disseminação dos ideias do capitalismo, porque ele se alinha a esses ideais de forma muito, muito azeitada. É um fenômeno que ele incorpora, literalmente, as principais características, como produtivismo, fazer mais em menos tempo, espetacularização, ou seja, ele se torna um espetáculo para ser consumido, e a própria mercadorização, que você pode comprar o próprio esporte, comprar produtos derivados. A despersonalização, ou seja, o atleta, o praticante, ele está distante daquilo que ele mesmo produz, na medida em que ele tem que seguir uma série de rituais para o próprio desempenho, né? Além do que o esporte ele foi muito usado, né, segundo o autor, para a manutenção da própria ordem e da ideologia dominante a partir desses valores. Um quarto autor que ele traz é o próprio Mauro Betti, que discute mais o esporte a partir de seus usos midiáticos, né? Então, a mercantilização do esporte, ela amplia o próprio fator de possibilidade de outros fenômenos se tornarem esportes, né? Então, a esportização de outros elementos corporais, por exemplo, a dança. Então, a prática corporal, o elemento corporal, ele se mediatiza e se esportiviza na medida em que a mídia vai fazendo uso mercadológico dele, né?
Aí a gente tem a própria configuração, as afirmações que ele traz do Vanderlei Marques Jr., que o esporte ele é uma atividade física em constante transformação, né, com relações próximas à lógica do mercado, mas que ele passa por ressignificações culturais na medida em que ele vai se adaptando à realidade social. Então, no primeiro momento, um autor que vai falar que, olha, o esporte tem uma determinação mercadológica, porém, ele é ressignificado quando ele chega em um contexto social específico. E aí ele parte para uma abordagem seguida, que é do Jay Coakley, que está muito mais interessado na lógica de entender o esporte segundo jogos formais ou informais. Então, o esporte, ele é uma distinção entre o jogo informal, que é o play, né? Ele se diferencia porque ele é passível de maior regulação e regulamentação. Ou seja, o esporte ele é mais regulamentado. Então, uma marca que vários autores têm trazendo, que é essa regulamentação do jogo. Nessa lógica também, mas com um argumento um pouco mais voltado para o esforço físico, ele traz o conceito do Tim Delaney e do Tim Madigan, que tem muito mais a ver com uma atividade esportiva regulamentada, mas porém que tem que envolver necessariamente esforço físico e competição. Então ele já adiciona características, né? Uma penúltima abordagem que ele traz no texto é do Alan Gutman, que a gente já discutiu em algumas outras aulas, que ele vem falar dessa divisão periódica do esporte, entre o esporte clássico, grego, romano e moderno. E aí, segundo algumas características que esse esporte vai tendo, ele vai enquadrando esse esporte segundo o período histórico, né? E o esporte moderno, ele tem todas as características de secularidade, que não tem necessariamente um vínculo com algo mítico, mitológico ou religioso, mas é uma prática racional. Igualdade, essa igualdade a gente tem que discutir, mas é uma igualdade de competições, né? Os praticantes, eles partem de condições minimamente iguais, ou seja, não se tem 3 contra 2, é 1 contra 1, 2 contra 2. Especialização, ou seja, o atleta, o esportista, ele é especialista naquela modalidade que ele compete. Racionalização, burocracia, que é que vários outros autores trouxeram. Quantificação, você consegue medir e dar as marcas daquilo que é praticado, do resultado, e o próprio recorde, que é a necessidade de sempre fazer mais rápido, mais alto, mais forte. Então, o esporte moderno ele é uma especialização desses jogos competitivos com todas essas características, né? E um último conceito que ele traz é do Jorge Olímpio Bento, que na verdade o autor ele não conceitua de fato o esporte, mas ele fala que tem características de atividades que colocam o corpo em movimento na busca por satisfação pessoal. Então, essas características determinam aquilo que é esporte. Tem muito a ver com a questão semântica, né, que o autor discute, que é dos termos esporte, desporto, desporte, para a variação da língua. Cada um desses autores aqui, eles vão trazer alguns conceitos, mas eles vão também trazer limitações, né? Então vocês vejam que nesse quadro de percepções e conceitos sobre o esporte, cada autor ele vai tentar marcar especificamente algum termo, né? E a intenção aqui não é aprofundar em cada um, porque cada um são obras muito ricas, mas é mostrar que tem diferentes compreensões sobre o fenômeno, né? Para que num terceiro momento ele passe já por um processo de definição de um fenômeno plural e heterogêneo, ou seja, a partir dessa exposição, o autor ele vai tentar elencar não um conceito, mas elementos que vão ajudar a gente a pensar no que é o esporte, né? Então, para tanto, ele preocupa-se em criar critérios que sirvam como norte para o pensamento e que englobem características do esporte, e não limitem a compreensão do próprio fenômeno. Então, primeiro, ele traz 3 características para falar assim, olha, para ser uma prática esportiva, ele tem que ser uma prática humana, né? Ou seja, minimamente, ele tem que ser praticado por seres humanos. E aí ele fala, olha, a gente pode até entender, por exemplo, práticas tipo equitação, que está o ser humano em cima de um cavalo. Ok, mas não pode ser, por exemplo, a rinha de galo, né? Ela exclui. Então tem que ter a participação humana, né, nessa... Tem que ser uma prática humana, tem que ter a participação humana nesse fenômeno. Uma segunda característica é a existência de uma competição contra um oponente. E esse oponente pode ser uma pessoa, pode ser um tempo, pode ser um recorde, mas ele tem que ter um elemento competitivo. E esse elemento competitivo acaba balizando aquilo que é
que o próprio, ele vai orientar a própria prática, né? Nesse sentido, esse elemento de competição, talvez ele é a necessidade do desafio. Né? Então, é a superação de uma marca, de um índice, enfim, é a competição contra algo. E uma terceira característica obrigatória, vamos dizer assim, é a existência de regras sistematizadas, né, ou oficiais, que são controladas e orientadas por um órgão regulador. Essa existência e esse órgão regulador, essas regras desse órgão, garantem que, em certa medida, em qualquer lugar do mundo se pratique o mesmo esporte, porque você tem regras bem definidas. É claro que isso vai ser ressignificado. Então, tendo essas três características, o autor fala que isso é uma prática esportiva. Né? São características que ajudam a gente a entender o que é uma prática esportiva. E ele apresenta mais duas características que vão ajudar a gente a classificar outras práticas, né? Então, a perspectiva subjetiva dos participantes em relação ao hábito esportivo de prática. Ou seja, seja esse hábito buscado a melhoria do desempenho ou alto rendimento, ou mesmo lazer. Esse hábitos tem a ver com aquilo que motiva o sujeito a praticar. Não necessariamente para ser um esporte ou uma prática esportiva, esse hábito, essa motivação vai ter relação, vai ser obrigatória, porque muitas vezes o atleta ele simplesmente tem que praticar para ter o rendimento, né? E aí uma última característica é a qualidade do movimento ser o principal critério para o resultado da disputa, porque aqui ele tenta entender, olha, se a qualidade do movimento, se a qualidade, talvez a gestualidade, a técnica não é um elemento importante, talvez não seja esporte, não seja uma prática ou modalidade esportiva, mas ele pode se caracterizar como outros dois tipos, que é a prática esportivizada e a prática em processo de esportivização. Para o autor, tendo essas três características, para ser esporte, tem que ter as três primeiras características obrigatoriamente. Não tendo elas, mas tendo algumas dessas outras, pode ser uma prática esportivizada, ou seja, uma prática corporal que já é esportivizada, tem características de esporte, mas não é esporte em si, ou é uma prática em processo de esportivação, ela está se transformando num esporte, né? Então ele coloca estágios nessa compreensão. Então, o texto, ele vem mostrar para a gente que, olha, mesmo que a gente pegue esse fenômeno e tente entender ele sobre um prisma, ele ainda é tão complexo que ele pode ser ressignificado. E por quê? Porque ele é plural, ele é heterogêneo. Por mais que a globalização tende a homogeneizar as práticas, ainda existe um espaço ali de ressignificação. Mas ainda assim, observando essas características, existe a condição de pensar esse fenômeno, né? E aí, para isso, eu proponho algumas reflexões, né? Por exemplo, essa discussão apresentada permite compreender todas as práticas corporais, ou seja, esses 5 elementos aqui permitem que a gente pense em várias práticas corporais, por exemplo, as danças podem ser compreendidas ali, as lutas, as práticas holísticas, enfim, é um fenômeno complexo, né? Uma reflexão que fica para a gente. Outra reflexão possível é: o esporte contemporâneo reflete em alguma medida a sociedade atual? Ou seja, esse esporte que a gente tem hoje, ele é um reflexo da nossa sociedade? De alguma medida, as contradições, os conflitos, as paixões, as pulsões, elas que estão dentro que estão na sociedade, elas estão nesse esporte, ou que estão no esporte estão na sociedade? E uma terceira reflexão seria se a ressignificação do esporte acontece em práticas que já nasceram esportivizadas. Ou seja, se a gente pensa em práticas que já nascem dentro da lógica do esporte mesmo, talvez o próprio, talvez o MMA seja um bom exemplo, né? Ele nasce na lógica buscando ser esporte. É possível ser ressignificado? Vamos pensar numa outra prática aqui que ela é muito emergente, que a gente deve discutir só nos esportes, os esportes eletrônicos. Eles, como esporte, já nascem dentro de uma lógica esportivizada, que é, por exemplo, a gente for falar do FIFA, o jogo de futebol, né, o FIFA e suas N variações. Ele já nasce como um jogo eletrônico de um esporte. Então, essa ressignificação, ela acontece nessas práticas. A gente pode pensar nisso, eu acho que são questões muito interessantes para um debate muito rico, né? E eu agradeço a atenção e a paciência. Muito obrigado. E aqui estão as referências que eu utilizei para essa apresentação.